Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Neste episódio, o nosso convidado é o Pedro Silva, formador, consultor, desportista. Olá, Pedro, bem-vindo. Nós hoje vamos falar com ele sobre a liderança e de como é que poderemos levar os princípios, os valores do desporto para dentro das equipas e para dentro das empresas. Bem-vindo, Pedro, é uma honra ter-te aqui. Obrigado, Sandra. Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos a isto. Vamos lá. Como desportista que és, e eu também como desportista e antiga atleta, nós sabemos que o desporto tem valores muito fortes, como principalmente aqueles em que o trabalho é de equipa, não é? Lá está, este é um dos valores, que é o trabalho de equipa, a união, a simbiose. E quando nós quer tu, quer eu, trabalhamos também com empresas, trabalhamos com equipas, sabemos o quão é importante esta união também dentro das equipas é importante. Como é que nós poderemos levar estes valores para quem nunca foi atleta, para quem não é desportista, para dentro das equipas, nas empresas? É um desafio, sim. É possível levá-lo e eu faço algum trabalho nesse sentido. Mas, se calhar, convinha começar por dizer que o desporto é uma forma de levar isso para as empresas, ou seja, o desporto consegue ser essa escola de valores, como, por exemplo, a questão do trabalho em equipa, da superação, mas não é a única escola, ok? Há muitas outras experiências que nós podemos ter, por exemplo, ligadas às artes, em Uhum. que há muitas destas competências e muitos destes valores a serem também desenvolvidos. O desporto é aquele meio que eu conheço melhor. Eu fui desportista e ainda sou naquilo que sobra do tempo da parte profissional e familiar e adoro essa escola de valores, essa escola de virtudes e o trabalho em equipa, de facto, a liderança, a camaradagem, são muito importantes no desporto. No trabalho que eu faço atualmente, essencialmente eu proporciono às empresas uma experiência com pontos de contacto com esta ideia desportiva que permita às pessoas ou refrescar estas ideias, muitas das pessoas já as conhecem, só que depois no cansaço do dia a dia acabamos muitas vezes por estar mais a competir com os colegas do departamento ao lado do que com a empresa concorrente. E então convém muitas vezes reforçar esta ideia de que estamos todos na mesma equipa, de que estamos todos do mesmo lado do campo, estamos todos com a mesma camisola. E o tipo de experiências que eu proporciono através do team building para as empresas permitem isto, reforçar estas ideias, ou para quem não viveu experiências ao longo da sua vida alinhadas com esta ideia, apresentá-la, explicá-la e depois desafiar as pessoas a participar. Dada a tua experiência, o que é mais difícil? É levar as pessoas a recordarem isso mesmo, ou é quem não tem a experiência do desporto, porque nem toda a gente o tem, principalmente em desporto de alta competição, qual é que é mais difícil levar estes conceitos e entrar Da em minha ação nesse sentido? experiência, sim, acho que é mais difícil para quem não tem uma base. Porque para quem tem uma base, seja ela, como disse, de cariz desportivo, seja muitas vezes de outro cariz social, por exemplo, pessoas que fazem voluntariado em associações, percebem muito rapidamente esta ideia que é importante eu estar motivado, é importante eu estar disponível, ser proativo, mas eu não vou fazer tudo sozinho, não é? Eu preciso de uma equipa ao meu lado, preciso de contribuir para os outros e que os outros contribuam também para mim. Então, para quem tem esta base, seja do contexto desportivo ou de outras áreas, mas que são facilmente transferíveis para o contexto do desporto ou para as empresas, isto é muito simples. Muitas vezes as próprias pessoas percebem rapidamente o que está a acontecer. Para quem não tem essas bases, muitas vezes, e são exceções, também devo dizer, são raríssimas exceções as pessoas que não têm nenhuma experiência no seu passado em que existam estes pontos de contacto. De trabalhar em equipa, de ter referências de liderança, de superação, de respeito pelo adversário, pelo concorrente. Portanto, normalmente a mensagem passa-se bem, é simples e quem tem uma experiência anterior, que é a larga maioria das pessoas, adere muito rapidamente àquilo que está a ser partilhado. Tu falaste em um ponto essencial, que é as lideranças, não é? No desporto fala-se muito do treinador de bancada, nomeadamente em futebol, não é? É inevitável Sim,
falámos nisso. E todos nós já passámos por algum momento na nossa vida profissional em que nós tivemos um líder, treinador de bancada e o oposto também, não é? Verdadeiros líderes que nos lideram e nós nem nos damos conta, não é? São aqueles que acabam por se tornar a nossa referência, dada a influência que eles tiveram em nós enquanto pessoas e enquanto profissionais. Sim. E as lideranças tóxicas são um dos grandes motivos que têm levado à degradação, e isso é comprovadíssimo por múltiplos estudos, à degradação dos ambientes de trabalho e levam inclusive à saída, ao aumento da rotatividade dentro das empresas e de muitas equipas. Tu, que és um especialista em psicologia do desporto, como é que poderemos inverter esta situação? Que é um enorme desafio. Certo. Transformar Olha, estes treinadores de bancada em verdadeiros treinadores, digamos assim. sim, sim. Há uma primeira nota que é importante também referir, que é, se calhar já todos nós fomos um bocadinho treinadores de bancada, não é? Já todos nós tivemos uma experiência, quanto mais não seja a ver a seleção nacional num campeonato europeu ou num campeonato do mundo, e todos achamos que aquele jogador deveria jogar mais e que aquele jogador não está na posição e que este é melhor. Todos nós acreditamos, por ter alguma experiência, muita ou pouca, melhor ou pior, achamos que a nossa opinião, não é, deveria... Ora, quando isto acontece, por exemplo, dentro de uma empresa, o que é que nós temos? Temos pessoas de outros departamentos, de outros mercados, gestores de outros clientes a fazerem o mesmo que o treinador de bancada, que é a emitir opinião, só que muitas vezes dentro das empresas, audível, não é? Ou seja, porque o colega ouve, porque a outra pessoa percebeu, que é, eu acho que devias fazer isto, eu acho que devia ser assim, naquele mercado deveria-se tomar isto com prioridade e não aquilo. Então, é importante esclarecer o seguinte: quando nós temos alguém com poder de decisão, estamos perante alguém que efetivamente lidera, melhor ou pior, lidera. Outra coisa é termos pessoas sem poder de decisão, mas que emitem opinião. Não é? Como nós, quando estamos a assistir na bancada a um jogo da Seleção Nacional ou em casa pela televisão, nós não temos poder de decisão, não somos nós que vamos substituir o jogador A ou B, mudar isto ou aquilo, mas nós temos uma opinião. E muitas vezes nas empresas é isto, que é, eu não tenho poder para fazer nada, mas eu tenho uma opinião. Quando nós temos alguém com poder de decisão que está em funções, ou seja, alguém que é diretor do departamento, chefe de equipa, etc., aí temos a necessidade de garantir que essa pessoa tem uma liderança efetiva e que esse poder que esse líder ou essa líder tem é um poder, é uma autoridade mais reconhecida do que imposta. Que é aquilo que eu vejo muitas vezes nas empresas às quais eu faço consultoria e com as quais eu trabalho, que é esta pessoa é mais líder por imposição do que líder por reconhecimento. Ou seja, é mais líder porque alguém a nomeou enquanto líder do que líder porque a equipa diz, não, sim senhor, esta senhora ou este senhor percebe disto, tem experiência, tem capacidades e conduz-nos no sentido de obter resultados. Então, vamos distinguir o seguinte, que é, quem tem poder de decisão e está em funções tem que efetivamente assumir uma liderança, quem não tem, tem uma coisa que é incrível, que ainda não paga imposto, que é poder emitir opinião. E muitas vezes nós também estamos ao lado de quem emite opinião. Tu referiste aí uma questão muito interessante que tem a ver com a questão das lideranças tóxicas, que nós sabemos que hoje em dia tem um impacto brutal, quer no abandono dos profissionais, não é? Costuma-se dizer que as pessoas não se despedem do seu emprego, despedem-se do seu chefe, despedem-se daquela liderança horrível, daquela liderança que muitas vezes só inferniza a vida das pessoas, que existe e muito, ok? Mas convém também perceber que existem bons modelos de liderança, ok? Há bons exemplos de liderança, há bons líderes orientados para as pessoas, não quer dizer que sejam perfeitos, não quer dizer que façam tudo bem, mas que têm sempre um ponto de partida positivo para fazer algo algo diferenciado, algo bom para as pessoas e para as organizações. Há um pequeno fator que eu acho que pode ajudar as pessoas que nos estão a ver e a ouvir a perceber quando é que nós estamos perante uma liderança que é tóxica ou uma liderança que é positiva. É um pequeno fator, não é o único, mas eu acho que é logo um decisivo, que é se essa liderança está mais focada em si ou nos outros. Ou seja, se essa pessoa, esse líder ou essa líder, está predominantemente orientada para aquilo que são as suas necessidades, os seus hábitos, os seus objetivos, ou
o que é que a minha equipa precisa, o que é que a minha equipa está a fazer, como é que eu posso ajudar a minha equipa, como é que eu posso levar as minhas pessoas a serem melhores, e isto marca logo uma diferença. Depois há questões de comunicação, há questões de avaliação do desempenho, que impactam muito nisto, mas acho que este pormenor, grandes líderes estão focados na equipa. Líderes mesquinhos, líderes tóxicos estão focados em si. E isto marca logo muita diferença. Inclusive depois no seu próprio comportamento e na forma como se relacionam com a equipa. Até porque quando nós somos, eu costumo dar muito este exemplo, até quando nós somos treinadores de bancada e nós temos uma perspectiva diferente de quem está no terreno. É muito fácil criticar o outro ou apontar o dedo ao outro sem termos o mesmo ângulo de visão com eles, não é? Quando nós estamos num estádio, ou estamos em casa a assistir a um jogo, o nosso ângulo de visão é completamente quem está lá embaixo a jogar e assistir ao mesmo nível que os jogadores que estão lá embaixo. E isto aqui pode levantar conflitos, inclusive dentro da própria equipa nas empresas. Certo, sim. Sobretudo por uma razão, é que estamos sob pressão. Quando estamos no campo, quando estamos lá na realidade, estamos sob pressão. E sob pressão, ou nós estamos muito bem preparados para não alterar comportamento, ou seja, para assentar naquilo que está treinado, aquilo que nós estamos a fazer, ou a larga maioria das pessoas, tirando os outliers, que são os atletas de altíssimo rendimento, ajustam o comportamento, adaptam o comportamento. Sobretudo também na questão emocional, não é? Estar sob pressão, lidar com emoções, lidar com grandes oportunidades, é muito fácil falar no sofá. E mesmo assim, não é? Então, para quem pratica o desporto de alto rendimento, isto é limpinho, que é, quando estamos sob pressão, é que nós sabemos quem somos. É que nós sabemos como é que funcionamos e é que nós sabemos daquilo que somos ou não capazes. Em condições laboratoriais, é sempre mais fácil. Não é? É como, eu costumo dar este exemplo. Marcar um penalti, qualquer pessoa é capaz de marcar. Se não estiver ninguém na baliza, é mais fácil ainda. Se tiver alguém na baliza e for num treino, ok. É tranquilo. Por alguma força na bola, algum jeito e tal. Mas marcar um penalti a um guarda-redes que durante 20 anos está do lado de lá a treinar e a preparar-se para fazer aquela defesa, num estádio com 60 ou 70 mil pessoas, e a saber que aquilo vai ser decisivo para nós e para muitas pessoas à nossa volta, esse é que é o desafio do alto rendimento, não é? Isso é que, agora, claro que nós em casa pensamos, ei, como é que ele falhou? Como é que é possível? Esta até eu marcava, não é? Quem é que nunca disse isto? Esta até eu marcava. É muito fácil. Não é? É muito fácil para quem está do lado de cá. Exatamente, até porque enquanto atletas, não é? Principalmente atletas de alto rendimento, uma coisa que eles têm que aprender a lidar é com a frustração, porque sabem que nem sempre é possível ganhar e que ganhar e perder, inclusive eles dão-nos verdadeiras lições de vida, porque para eles ganhar e perder faz parte do jogo. Sim. É algo com que eles acabam por aprender a lidar. Sabem que para ganhar precisam da união toda da equipa, mas que para ganhar um campeonato muitas vezes têm que perder alguns jogos. Portanto, uma batalha pode-se perder, mas não significa que se perca a guerra toda, não é? Sim. E é muito interessante isso porque é um bocadinho aquela velha máxima que o talento ganha jogos, mas o trabalho em equipa ganha campeonatos. Não é? Esta frase é atribuída ao Michael Jordan e tem um grande fundamento. É que o talento, a capacidade individual, por vezes, resolve problemas, mas a verdadeira consistência que vem daquilo que é estar no alto rendimento, então em modalidades coletivas, nas individuais também, mas nas modalidades coletivas mais ainda, vai haver muitos momentos. Vai haver momentos em que nós vamos estar bem ou menos bem, em que nós vamos estar menos bem, mas o adversário se calhar até está pior e, portanto, isso nem se vai notar tanto. Ou outros momentos em que nós até estamos muito bem, mas o nosso adversário está ainda melhor. Ou nós nos alicerçamos numa grande equipa e numa equipa capaz de fazer mais do que aquilo que cada um individualmente seria capaz de fazer, ou o talento vai ser pouco. O talento vai resolver às vezes, mas as equipas que querem verdadeiramente ter sucesso são aquelas que conseguem construir uma verdadeira equipa. Olha, eu sou um apaixonado por desporto e por eventos desportivos e por perceber na história que grandes momentos é que nos trouxeram isto. Eu usei esta frase que é atribuída ao Michael Jordan.
E há uma série que é a Last Dance, uma série que já tem há alguns anos, que é uma série fantástica para quem gosta de perceber o que é rendimento desportivo, como é que se constrói uma equipa, como é que se gerem os egos, como é que se gerem aquelas variáveis todas, muito na linha daquilo que nós estamos a conversar aqui. E este exemplo do Michael Jordan é paradigmático. Quando o Phil Jackson pega na equipa, assume o lugar de treinador principal do Chicago Bulls, ali nos inícios dos anos 90, ele tem um grande desafio, que é, eu tenho o melhor jogador da liga, o Michael Jordan, mas como é que eu o convenço a deixar de ser, por vezes, o melhor marcador, para ele ganhar menos pontos, mas para a equipa ganhar mais pontos e ser campeão? E eu li a biografia do Phil Jackson, do treinador, e incrível. Além daquilo que a série já mostra, é incrível aquilo que ele explica e que é totalmente corroborado pelo Michael Jordan, ok? E é um pequeno episódio, eu posso partilhar aqui, que é quando o Phil Jackson senta o Michael Jordan e lhe explica o plano que tem para a equipa. E o plano que ele tem para a equipa é muito simples. É, Michael, tu vais deixar de marcar 30, 40, 50 pontos por jogo. E esta vai ser a forma, porque tu tens sempre em cima de ti 2, 3 adversários, o que significa que os outros teus 4 colegas estão sempre mais soltos, estão sempre mais disponíveis. Então, é passar a bola para eles também. Só que se tu passares a bola para eles, tu vais marcar menos pontos. Mas a equipa vai marcar mais pontos. E, sobretudo, a equipa vai criar soluções que vão permitir superar aquilo que já fez, que era nunca conseguia chegar aos playoffs e ganhar a NBA. E a forma como o Michael Jordan encaixa isto, Sandra, vamos pensar o melhor jogador da NBA dizer eu vou correr o risco de deixar de ser o melhor marcador e o melhor jogador para poder ser campeão. É Isto é que deixar é o ego de verdadeiramente lado completamente. deixar o ego de lado e alicerçar-se numa equipa. Porque ele sabe que o talento dele vai resolver jogos. Mas quando chegarem às finais, quando chegarem aos playoffs da NBA, o que é que vai acontecer? Esse talento não chega. Ou tens uma grande equipa que resolve todos os momentos a atacar e a defender, ou esse talento não chega. Pura e simplesmente não vai chegar. E é muito curioso que depois os campeonatos que eles ganham a seguir, até há um deles, em que é o Steve Kerr, que atualmente é treinador na NBA, que marca o sexto da vitória no jogo. Porquê? Porque está toda a gente em cima do Jordan e o Jordan passa a bola para o lado e o Kerr está sozinho. Isso aí Marca. é uma visão estratégica, é olhar para o Totalmente. todo. Alicerçada na equipa, precisamente. Há uma pergunta que o Phil Jackson faz ao Michael Jordan, muito interessante e que muda esta ideia para o paradigma da equipa, que é, Michael, quantas vezes já foste o melhor jogador da NBA? E acho que na altura tinha sido 2 ou 3 vezes. E quantos títulos ganhaste? Quantos anéis tens? Né? Eles têm o anel de campeão. E quantos anéis tens? 0. Pois é. Ou seja, tu não vais ficar na história como poderás vir a ficar se não ganhares títulos, se não ganhares ligas. Ser só o melhor jogador não te vai pôr onde tu mereces estar. Então vamos ganhar ligas e para ganhar ligas a solução é a equipa. E eu acho que este é um bom exemplo e muito aplicável às empresas, sabes? Às vezes, nas empresas com as quais eu trabalho, dizem, aquele é o melhor vendedor, aquele é o nosso melhor engenheiro. Ok, ele vai resolver os problemas todos? E quando o melhor vendedor não puder ir à apresentação ao cliente, como é que se resolve isto? E quando o melhor engenheiro não conseguir resolver aquele problema daquela máquina, mais ninguém consegue? Então é muito necessário alicerçar na equipa o desempenho coletivo e não no talento individual. Até porque a inovação vem exatamente do quê? De permitir haver também espaço para o erro, e no desporto isso aí também acontece, e é do trabalho de equipa quando todos podem colaborar. Seja Exatamente. com ideias, seja a experimentar novos produtos, novos serviços. Portanto, aqui é deixar o ego de lado e ver o que é maior. Exatamente. É o Se é a resultado vontade de final? ganhar ou se é o Ok, ego. muito bem. Se é o resultado final, vamos engolir o nosso ego Certo? e vamos Sim, todos sim. trabalhar, lá está, com o mesmo propósito, com a mesma visão e com a mesma visão. E se isso significar eu ter que engolir o meu ego, então vamos embora, porque o que importa é o que está lá à frente, não é eu enquanto pessoa individual. Certo. O problema é que às vezes o ego é demasiado grande para engolir. Exato, Aí exatamente. é que está a dificuldade e muitas vezes isso bloqueia também a colaboração dos outros elementos que não se sentem reconhecidos, não se sentem a participar, não se sentem a acrescentar
E muitas vezes aqueles que têm dificuldade em engolir esse ego ficam isolados. São muito bons, Exatamente. mas ficam absolutamente isolados. E não é só isso, não se consegue os resultados que se poderia obter, É um se assim desperdício. fosse. É um desperdício de talento, de Exatamente. potencial, de oportunidades. De tudo, e inclusive de descobrir futuros líderes, não é? Porque Sim, um líder lá em cima não consegue, atingir os objetivos que pretende se não tiver lideranças intermédias e muitas vezes sim, dentro da própria equipa há sempre alguém com aquela tendência de liderar os restantes que pode apoiar inclusive a liderança intermédia, quando é perfeitamente. sempre que necessário. Perfeitamente. E um facto curioso que eu vou observando muitas vezes no desporto, eu gosto muito de ler biografias de desportistas, de empresários, e é muito interessante que começamos a perceber alguns padrões. Por exemplo, dificilmente os melhores desportistas dão os melhores treinadores. É muito raro, é excepcional. Assim por alto, eu lembro-me um caso que eu posso considerar do que eu vou conhecendo, em que um desportista que de facto era dos melhores, chegou a treinador e é um excelente treinador, que é no futebol o Zinedine Zidane, Uhum. que foi um É craque brilhante. como futebolista e como treinador, apesar de uma carreira curta ainda como treinador, mas ganhou Ligas dos Campeões, portanto, a um nível mesmo muito altíssimo. Mas se nós formos mesmo ao topo do topo do topo, o Pelé, o Maradona, o Cristiano Ronaldo, o Messi, os melhores dos melhores, dificilmente são treinadores. E isto acontece em várias modalidades. E muitas vezes o que é que vemos? Outros que eram bons também, mas não tão grandes ao ponto de serem as maiores estrelas, dão muito melhores treinadores. Porque quando nós temos figuras, Cristianos Ronaldos, Messi, Pelés, Maradonas, etc., muitas vezes eles não são necessariamente os melhores exemplos do que é aquilo que é necessário para pôr uma equipa a funcionar. Eles muitas vezes são os melhores a executar, não são os melhores a partilhar, não são os melhores a organizar, não são os melhores a motivar. Okay? E muitos deles nem sequer lhes passa pela cabeça a possibilidade de serem treinadores ou de serem líderes noutros contextos. E muitas vezes outros que não tiveram um desempenho tão grande são esses que nas equipas fazem precisamente isso. Organizam os colegas, motivam os colegas, percebem muito melhor o jogo. Porquê? Porque têm menos talento, então têm que conhecer muito melhor o jogo para terem um bom desempenho. E quando dão por eles, têm muito daquilo que um líder, por exemplo, um treinador precisa. Motivar as pessoas, organizar a equipa, perceber bem o jogo. Que os desportistas de top dos tops, muitas vezes, ou nunca é sequer a hipótese, ou quando é a hipótese, não conseguem libertar-se do papel de estrelas. Uhum. E este é um padrão muito curioso e vê-se em muitas modalidades. Por exemplo, o Mourinho nunca foi jogador. Sim. E é uma coisa muito interessante, que é, ele diz que o facto de ele nunca ter sido jogador, jogava contra ele no início da carreira porque os jogadores olhavam para ele e não havia automaticamente um reconhecimento, aquilo que falávamos há pouco. Enquanto que olham para o Zidane e sim, isso existe. Claro. E no início isso pode fazer alguma diferença, mas depois, a partir do momento em que tens resultados, a partir do momento em que tens a tua competência está clara para toda a gente, não é necessário isso. Isso ajuda muitas vezes a perceber bem como é que as coisas funcionam, essa experiência. Ou seja, também não pode chegar a treinador alguém que não tenha a mínima noção de como é que é o jogo. Claro. Não seria real, não é? Mas a partir do momento em que se tem alguma noção de como é que as coisas funcionam, ter sido profissional e ganhar 10 títulos, ou ter sido profissional e ganhar um, como treinador não vai fazer muita diferença. Faz mais diferença se tem um perfil de liderança, de motivação, de comunicação, de exemplo, que é muito mais importante depois para quem lidera. Uhum. Isso E acontece em várias modalidades. sim, 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 sem dúvida. Olha, eu E recordo-me de um exemplo, eu li há pouco a biografia dele, do Patrick Mouratoglou, que é treinador de ténis, foi treinador da Serena Williams e tem a academia com o nome dele, é um dos treinadores de ténis mais reconhecidos do mundo neste momento. Foi um jogador absolutamente mediano e acabou a carreira cedíssimo, porque ele percebeu que era melhor a ensinar do que a jogar. E satisfazia-se igualmente em ensinar. Portanto, criou a academia e começou a fazer isso. Portanto, isto acontece em muitas modalidades. e aí, para reconhecer isso mesmo e entrar em ação para trazer o melhor de si mesmo,
O autoconhecimento é extremamente importante, até para reconhecermos quais são os nossos pontos fortes, aonde é que somos menos bons e o que é que eu posso fazer para melhorar os meus pontos menos bons, mas usar isso também a meu favor e como é que eu posso usar aquilo que eu tenho de bom ainda mais a meu favor. Certo. Sim, sim, isso é muito. Olha, este exemplo do Patrick Moratoglu é um excelente exemplo disso, porque ele dizia que Exatamente. ele era tão tímido, eu li a biografia dele e ele conta esta história, que ele era tão tímido, tão tímido, tão tímido, mas tão tímido, que ele tinha dificuldade sequer em falar com pessoas. Mas isto desenvolveu nele esta questão do autoconhecimento, que é, ele aprendeu a olhar muito para dentro. Ele falava muito com ele mesmo, trabalhava-se muito a ele mesmo. E desenvolveu uma competência que ele diz que hoje, como treinador de alto rendimento, é fundamental no desempenho dele. É que ele falava tão pouco, tão pouco, tão pouco, tão pouco, mas observava tanto, 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 que enquanto treinador, a maior arma dele é a capacidade de observar e identificar o que é informação pertinente ou não, reparar em pormenores. E ele diz que aquilo que era um ponto claramente negativo, que era a incapacidade dele de agir socialmente, se tornou numa das maiores forças, numa das maiores competências dele, que era a capacidade de observação. Desenvolveu uma excelente capacidade de observação. É o que eu chamo Portanto, de nada como observação isso. ativa. Exatamente. Ou seja, nada como sermos capazes de perceber o que é que nos ajuda, em termos de autoconhecimento, a encontrar em nós as nossas limitações, para atenuarmos isso, e as nossas mais-valias para potenciarmos isso. E essa observação ativa implica estar centrado no aqui e no agora, observar o comportamento dos outros, inclusive aquilo que não é dito, portanto, aquilo que não está visível, que está para Sim. além daquilo que se consegue perceber de imediato. Está nas Isso entrelinhas, não é? exatamente, Sim, sim, isso é exatamente. fundamental. E na liderança, Sandra, isto é ainda mais importante porquê? Porque, independentemente do número de pessoas que eu lidere, do número de anos em que eu faça, independentemente do clube onde eu esteja, da empresa onde eu esteja, só há uma pessoa que vai ser o denominador comum a tudo isto. Só há uma pessoa que vai estar em todas as equipas que eu lidero. Sou eu mesmo. Portanto, ou eu me conheço bem a mim e sei como é que eu lido com estas circunstâncias para conseguir depois usar isso para trabalhar com os outros, ou eu vou ter muita dificuldade se eu não me conhecer a mim, que eu não domino a única parte que vai lá estar sempre em todas as equipas. E se eu não me controlo a mim, se eu não me sei gerir a mim, se não me conheço a mim, como é que eu faço isso tudo com os outros? Faço. Até porque nós somos líderes de nós mesmos, mais do que uma Claro. posição, não é? Dentro de uma empresa ou dentro de uma equipa, eu tenho que ser líder de mim mesma. Sem dúvida, sem dúvida. Há uma ideia muito interessante que eu li num livro, que é um livro clássico na área do desenvolvimento pessoal, que é o Inner Game of Tennis. É um dos livros que dá origem ao coaching como nós o conhecemos hoje, Uhum. que é do Tim Galloway. E o Tim Galloway, no livro, explica uma coisa. O livro já é de 1970. E ele explica uma coisa muito interessante: é que nós jogamos sempre dois jogos. Nós jogamos o Inner Game, que é o que dá título ao livro, que é o jogo que está dentro da nossa cabeça e que nós jogamos connosco mesmos. Ele é do ténis e, portanto, ou seja, tu jogas dois jogos: o jogo que jogas contra ti mesmo na tua cabeça e o jogo que tu jogas contra o adversário que está do outro lado da rede. E os dois jogos alimentam-se um ao outro. Se eu estiver mal comigo mesmo, se eu usar, por exemplo, um autodiálogo negativo, se eu tiver muitas crenças limitadoras, se eu só me recordar de imagens e tiver memórias negativas, eh, eu vou naturalmente perder contra mim mesmo, porque eu vou estar sempre em queda. Mesmo que o meu adversário falhe, eu nunca me vou conseguir colocar numa posição de confiança, de estabilidade e de segurança. Então, muitas vezes, nós começamos a perder, mesmo sem o nosso adversário entrar em campo. Porquê? Porque eu já estou a derrotar-me a mim mesmo, no meu inner game, no meu jogo interior. Não é? Então temos que jogar primeiro o jogo interior, o inner game, para depois jogar o outer game, que é o jogo contra o adversário que está do outro lado. É assim em tudo na nossa vida. Nas empresas, na nossa vida social, pessoal e familiar. Se nós não acreditamos em nós, se nós não confiamos em nós, se nós não vamos buscar em nós o nosso melhor, é muito mais fácil quem está do outro lado da rede vir derrotar-nos. Completamente. Aliás, estava-te a ouvir e estava-me a lembrar da nossa conversa pós-DDC,
Lembras sim, daquele exemplo do atleta brasileiro que tu falaste, que ele foi derrubado na maratona. na maratona e que, Sim, apesar disso, ele foi sim, até ao final? Queres contar um sim, pouco ou seja, sobre esse episódio? Eu acho que é extremamente, acho que é uma sim, lição de vida. nos Jogos Olímpicos de 2004, penso eu, em Atenas, na maratona, que é normalmente a prova que encerra os Jogos Olímpicos, e a própria maratona tem um grande simbolismo naquilo que são os Jogos Olímpicos, etc. Portanto, é sempre um momento de grande expectativa. Há um atleta brasileiro que vai muito bem posicionado na frente da corrida, já muito próximo do final. Eu não me estou a lembrar do nome dele, eu penso que era Vanderlei Souza, mas não quero estar a ser impreciso. E ele acontece uma situação muito infeliz e trágica, se quisermos, para a carreira dele, que é durante a maratona, portanto aquilo acontece em estrada, apesar de haver algumas vaias a proteger, não é um ambiente tão seguro assim, não é? E há uma pessoa que sai do público, digamos assim, e que se atravessa à frente dele, que o empurra, e para quem está a correr a 40 quilómetros, a ver uma pessoa que nos quebra a corrida, que nos empurra, que nos agride, é difícil voltar à corrida. E ele perdeu imenso tempo, e depois ainda conseguiu voltar à corrida, já não ganhou medalhas, mas recebeu depois uma homenagem posterior. E aquilo que nós conversávamos e que estavas a revelar foi como é que se reage a isto no próprio momento e como é que se lida depois, durante anos e anos e anos, com o pensamento de e se isto não tivesse acontecido? Porque isto é algo que ele não consegue controlar, não é? Não se consegue prever que numa maratona, nos Jogos Olímpicos, há uma pessoa que vai invadir o local da prova e que nos vai impedir de correr e de completar aquilo que nós queremos completar, ganhar uma medalha, não é? E atingir o Olimpo. Dá mais o Nunca. contexto, não é? Estamos a falar de Atenas, era chegar dentro Atenas, ao ao estádio sítio Panathinaiko, onde se tinham começado os Jogos Olímpicos, os quer dizer, era primeiros um Jogos momento Olímpicos. histórico, um momento Exatamente, ou único seja, na a vida. chegada da maratona era no estádio Panathinaiko, que eu já tive a oportunidade de visitar, e é um sítio imponente, lindíssimo. Aliás, posso confidenciar que foi lá que eu pedi a minha esposa em casamento. Portanto, é um sítio muito marcante, muito simbólico. Agora, imagina, Sandra, poder ganhar uma maratona num local destes, uh, e ser impedido por isso, o que é que se pensa no dia seguinte quando se acorda? Como é que se vive com isso? Como é que se conta isto aos filhos e aos netos? É? Pode marcar uma vida. E E é marca. muito difícil perceber como é que se lida com isto. Acho que é um episódio que marca muito aquilo que é o impacto que um acontecimento, às vezes até incontrolável, pode ter na vida de um atleta e de uma pessoa, não é? daquele homem. É preciso ter uma grande resistência mental para lidar com essas situações, porque de facto é. Sim, sim. É preciso uma estabilidade emocional enorme e um suporte brutal, porque de outra maneira não é possível. Uhum. E uma vontade enorme de superar, limites, ir até ao fim, porque, como tu Sim, disseste, correr 40 quilómetros, ser interrompido, voltar, já não se cons claro que não se consegue o mesmo ritmo, e depois é a questão mental que fica ali, sim, que é decisiva, inclusive, para vencer ou perder provas. certo, sim, sim. Olha, o nome, entretanto, eu vim aqui pesquisar, Vanderlei Lima. Procurem no YouTube, vocês vão encontrar Sim, inclusive imagens há dessa imagens dessa disso, prova. sim, 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 sim. Vanderlei Lima. Vanderlei com V. Exato. Mas há muitos, olha, a história do desporto está cheia de situações semelhantes, pela positiva e pela negativa. E um tema que está perfeitamente em cima da mesa e está na moda até, e ótimo que esteja para se criarem de facto mecanismos que ajudem a perceber isto, é a questão da saúde mental dos atletas. Não é? De tudo aquilo que eles abdicam para terem alto rendimento e depois de como eles ficam quando se perdem no caminho para o alto rendimento ou quando lá chegam e até ganham, como é o caso da Simone Biles, do Phelps, de muitos atletas que até têm um sucesso enorme e depois mesmo assim enfrentam situações de saúde mental muito delicadas. Portanto, tudo isto mexe muito com os desportistas e com as pessoas que estão por trás do desportista. É verdade. Tu tocaste num ponto extremamente importante e que se tem vindo a falar cada vez mais e que devemos continuar a falar, que é a saúde mental no desporto, inclusive dentro das empresas. E a Simone Biles, de facto, ela marcou
e trouxe a questão da saúde mental para a opinião pública, a saúde mental no desporto, quando ela se recusou a participar nas provas, porque ela dizia: "Eu não estou em condições psicológicas para o fazer", e explicou o porquê. Devemos efetivamente cada vez mais falar sobre este tema. É Sim. imperativo fazê-lo. Olha, eu antes de mais, sobre este assunto, importa dizer que este assunto tem que ser abordado por quem o domina. Todos nós podemos ficar sensíveis, todos nós podemos compreender, todos nós podemos omitir a nossa opinião, mas a verdade é que este assunto merece ser bem abordado por quem está bem preparado para lidar com ele. E quem está bem preparado para lidar com ele são os profissionais da área da saúde mental. Médicos, psiquiatras, psicólogos, são as pessoas certas. Eu fiz formação de licenciatura e de mestrado em Psicologia do Desporto, mas mesmo assim, por experiência profissional, eu trabalhei sempre mais orientado para o desenvolvimento de competências do que com situações de distúrbio, de desequilíbrio. Portanto, mesmo eu que tenho até alguma formação, embora não exerça psicologia nesse sentido, trabalho mais na área da formação e da consultoria, por vezes aparecem-me alguns casos, eu também trabalho com alguns atletas, com alguns árbitros, treinadores, desportistas, algumas equipas, tenho alguns projetos em curso, e quando me aparece alguma situação, o mais importante é sempre sinalizar e encaminhar. Encaminhar para alguém, neste caso, por exemplo, da área da psicologia clínica, alguém que consiga fazer um bom diagnóstico, é logo muito importante. Para não se confundir, porque nesta área da saúde mental há um grave problema, que é, não são assuntos palpáveis. Não é? Uhum, Se uma pessoa, se eu tiver um derrame aqui numa veia, vê-se aqui o sangue derramado. Se eu partir um braço, vê-se aqui o osso partido, não é? Isto é visível. E, portanto, quando é visível, quando é óbvio, constatável, as pessoas percebem melhor. Quando não é, quando está num domínio abstrato, parece que é tudo um bocadinho a mesma coisa. Ou seja, imagina que eu parto aqui o meu polegar e outra pessoa parte o indicador. Partimos um dedo, mas isto não é a mesma coisa. Ou seja, uma pessoa que tem ansiedade e uma pessoa que tem hiperatividade, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ok? Tem que ser diagnósticos diferentes. Pode haver pontos de contacto, claro, pode haver pontos de contacto, mas não é a mesma coisa. Agora, imagina que a pessoa que partiu o polegar vai a um profissional que lhe faz o tratamento no indicador e vice-versa. A pessoa vai-se continuar a queixar, vai continuar, porquê? Porque não foi bem diagnosticado, porque não houve uma intervenção adequada e no momento certo, que é outra questão muito uhum. importante, que é diagnosticar o mais cedo possível, encaminhar o mais cedo possível. Felizmente, até hoje, eu não lidei com muitos casos semelhantes e os que identifiquei rapidamente encaminhei para pessoas da área clínica. Mas acho que temos todos que estar cada vez mais sensíveis a isto e perceber que isto não tem que ser um bicho-papão ou não tem que ser um quebra-cabeças. Tem que ser um assunto que merece atenção, que merece respeito da parte de todas as pessoas para com quem naquele momento é a vítima, que é o paciente, que é o doente. Não é? E quando muitas vezes aquilo que acontece, por exemplo, sendo então desportistas de alto rendimento a, a este nível, não é? A nível olímpico, por exemplo, há uma grande expectativa das pessoas. Se for num país como o nosso, que ganhamos uma medalha de vez em quando, imagina o que é, a nossa grande chance de ganhar uma medalha, diz eu agora não vou aos Jogos Olímpicos porque eu não estou em condições de competir. Mas não estás em condições de competir porquê? Porque mentalmente não estou bem. Não te Deixa-te faças isto. coisas, pá, vai lá para a Deixa-te pista. coisas, não nos faças isto, não nos vais fazer uma coisa destas. Não é? Ou seja, aumenta ainda a cobrança em relação à pessoa. Quando ele precisa ou ela precisa é precisamente do contrário, de empatia, de compreensão e de suporte, não de cobrança e de juízo de valor. Portanto, é um assunto que, como eu disse há pouco, está na moda e ainda bem que está na moda para se falar sobre isto, para se informar as pessoas sobre isto e para se informar também muitas vezes os desportistas que se habituam desde muito cedo a viver nestas circunstâncias, a achar que isto é normal. Não, não é Não é? normal estarmos doentes. Não é normal mentalmente estarmos doentes. É preciso quebrar esse mito e disponibilizar ajuda, disponibilizar o devido apoio. Até porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós não vamos estar bem. E está tudo bem não estarmos bem.
E só que é certíssimo. preciso reconhecer que precisamos de ajuda e não deixarmos as coisas alastrar até chegar a um ponto em que é mais complicado lidar com as Sim, coisas. E deixar isto de ser um tabu e de estarmos aqui com preconceitos para com as questões mentais que apenas sim. não, Olha, não, nos, tinha não nos permite lidar com elas da forma devida, não é? claro, enviesa logo a forma como nós olhamos para isso e enviesa o tipo de intervenção que vamos fazer. Eu Exatamente. tinha uma professora na faculdade que explicava isto muito bem, que era, de uma forma ou outra, à loucura todos vamos. É só uma questão de intensidade e persistência e frequência. Isto é, todos nós vamos ter um momento de desequilíbrio, todos nós vamos ter um momento em que nos vamos passar, ok? Primeira questão é a intensidade, é o quão fundo nós vamos quando nos passamos, o quão longe nós vamos. Nós vamos ao ponto, vamos para um caso extremo, de matar alguém, claro que isso é gravíssimo. Agora, perder a cabeça, virar costas, mandar uma pancada na parede, responder a um gesto, a uma provocação, todos nós vamos ter uma circunstância ou outra na nossa vida, então quem está no alto rendimento do desporto está muito mais exposto a isso, em que isso vai acontecer. Portanto, é a intensidade. Se vais longe demais, cuidado. E a outra questão é a persistência desses comportamentos, a frequência. Uma coisa é isto acontecer como exceção, a outra é acontecer como regra. Não é? Ou seja, se eu todos os jogos, se eu em todas as provas me passo da cabeça, protesto contra os árbitros, contra os adversários, contra o treinador, contra os colegas, contra o público, se isso acontece como regra, há qualquer coisa que não está bem. Okay? Então, à loucura vamos todos. E depois ela dizia, loucos são os que não voltam. E é muito isto. Não é? Todos nós vamos ter um momento destes, um momento ou um ou outro ao longo do tempo. Não podemos é fazer isto nem demasiado longe, nem demasiadas vezes, porque senão arriscamos-nos a não voltar. Ou seja, passamos o ponto de retorno, de possível retorno para um estado de equilíbrio. E é preciso educar, principalmente os jovens, e os jovens desportistas, ainda mais porque estão expostos muitas vezes a grande pressão, a muitas situações delicadas, emoções, viverem em estágios, longe das famílias, com treinadores muito exigentes, em contextos pronto, muito complicados mesmo, explicar o que é isto, como é que isto acontece nas suas cabeças, o que é que deve ser feito para que eles voltem ao ponto de equilíbrio e não os deixar ficar lá. E inclusive dentro das empresas, não é? E passa-se É a exatamente mesma o coisa. mesmo. É a Passa-se mesma exatamente coisa. o mesmo. Sim. Ou seja, se tu estás numa empresa, debaixo de alguma pressão, e tens um ou outro momento, uma outra circunstância em que ficas mais irascível, reages, acontece qualquer coisa. Todos nós temos um momento ou outro em que isto vai acontecer. Se isto acontece todos os dias, então estamos perante um problema para a pessoa e para os colegas e para quem Claro. está. Então, se estivermos a falar em atendimento ao público, mais ainda. Percebes? Eu trabalho muito com empresas com atendimento ao público e é muito importante esta questão, que é o equilíbrio dos colaboradores, de quem é a cara da empresa, todos os dias é fundamental. Ter estas Uhum. pessoas o mais satisfeitas possível, o mais equilibradas possível, mais motivadas e felizes para que possam transmitir isso para o cliente, porque se transmitem de uma forma irascível, se comunicam num estilo agressivo, se reagem, então é gravíssimo. E quando isto sedimenta e fica, então estamos perante um problema muito grave. Porque depois, mesmo para a pessoa se reerguer, se reequilibrar, é muito difícil. Porque isso fica demasiado fundo, fica com raízes demasiado fundas. Agora que falaste no atendimento ao público, eu tenho uma coisa que é, mas acho que isso já tem a ver com questões profissionais que eu desenvolvi, foi quando eu estou a ser atendida, eu estou a observar quem me está a atender, porque me vai falar muito da própria empresa, como é que é o ambiente lá dentro. Sim, E isso vai fazer com que eu decida se continuo com eles ou não. certo. É um pormenor muito importante, principalmente quando estamos à procura de mais do que uma compra espontânea, estamos à procura de um sítio fixo, de uma relação comercial estável. Portanto, quando se trata, por exemplo, de assinar um contrato com uma empresa, tudo isso conta. E muitas Uhum. vezes, sabes o que é que eu também trabalho muito com formação em comunicação para quem faz atendimento ao público. E eu costumo dizer que é muito interessante aquilo que vocês dizem,
mas é muito interessante também aquilo que vocês nem se apercebem que dizem. Ui, imenso. A comunicação não verbal. A comunicação não verbal, a postura, os gestos, Completamente. tudo o resto que é comunicação, Tudo. sem ser aquilo que as pessoas dizem. E então há um pormenor que eu, enquanto cliente, é este mesmo engraçado como é que as pessoas às vezes até se colocam nestas posições, que é o que nós descobrimos quando estamos, por exemplo, à espera para fazer o pagamento no multibanco, ou enquanto a pessoa foi buscar a encomenda, etc., que é, ficamos a saber que não sei quem está de férias, ficamos a saber que a semana passada aconteceu e que o chefe disse, e ficamos a saber isso tudo porque as pessoas nem se apercebem que estão a ter conversas que nunca na vida poderiam ter em frente a um cliente, não é por ser eu, é qualquer cliente, porque estão a transmitir muitas vezes uma ideia de desmotivação, porque eu nunca mais vou de férias, estou farta daqui estar. Ouvem-se muitas vezes coisas, porque o chefe, mas isso não há problema meu, tens que falar com o teu chefe. Ou seja, isto revela logo aquilo que tu dizias, que é, se eu estiver à procura de uma relação comercial estável, eu fico logo a saber mais do que aquilo que sabia antes, e não sei necessariamente coisas boas. Inclusive, eu já assisti a discutirem com Sim, colaboradores à frente dos clientes. sim, Eu sim, acho que isso é assim, meus amigos, para mim está tudo dito. sim, sim, sim. Está tudo dito. O que revela Isso revela também muito muito da do que as própria empresas da são. própria da não só do ambiente que se vive, mas também da própria pessoa. E no mundo em que nós estamos, em que a comunicação é rápida, está em todo lado, nós estamos aqui em mudanças disruptivas, não é? Numa fase de grandes mudanças, o aumento da complexidade, etc. Nós termos ambientes corporativos em que existe empatia, existe união, existe, toda a gente sabe muito bem para onde é que tem que seguir, é fundamental, Sem dúvida. para termos inclusive aquilo que se fala muito, não é? Que é equipas de alta performance, alto rendimento Sim, dentro das empresas. E só que esquecemos que nós estamos a lidar com pessoas, que pessoas têm claro, sentimentos, que as pessoas que têm emoções e que isso tudo vai determinar os comportamentos vão levar sem a dúvida. ações e as ações a resultados. Claro, Existem projetos que muitas vezes falham exatamente porque falhamos nos relacionamentos, falhamos nos comportamentos uns com os outros. sim. Nunca foi tão importante esse fator das pessoas como tu referes. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho com muitas empresas do setor comercial, distribuição, por exemplo, grandes superfícies comerciais. E é muito interessante perceber que nunca foi tão fácil. Vamos pensar numa loja, uma loja qualquer. Nunca foi tão fácil, por exemplo, para o cliente comum ter 1000 motivos para não ir à loja. Uhum. Pode comprar online. Pode comprar online na mesma loja ou em qualquer ponto do mundo, com distribuidores mundiais ou distribuidores locais. Então, o que é que deve fazer a pessoa? Comprar naquela marca, naquela localização ou ir fisicamente àquela loja? São as pessoas. Sem Porque o dúvida. preço eu posso comparar, eu encontro quem faça mais barato, encontro quem tenha uma campanha, eu consigo fazer isso tudo. Só não consigo é substituir o fator humano, que é a capacidade de acrescentar valor pela experiência, a possibilidade de experimentar um produto, de o conhecer melhor antes de o comprar, que o online não permite. Por exemplo, para quem trabalha no setor da alimentação, provar. Okay? Eu trabalhei com uma grande superfície comercial e uma das coisas que, em termos de consultoria, eu mais lhes dizia é agarrem-se a um fator que ainda não é possível de transmitir através da internet para quem compra online. E agarrem a isso as pessoas aqui na superfície, que é o cheiro, é provar, é o paladar, é sentir. E isso pode e deve ser facilitado pelas pessoas. São as pessoas que vão fazer os clientes voltar. Porque um cliente que vem pelo preço só vai pelo preço para outro sítio. Mas quem valoriza as pessoas, em primeiro lugar, muitas vezes está disposto a pagar um pouco mais, porque vai Exatamente. fazer uma compra melhor informada, vai fazer uma compra de maior qualidade. E é assim que se cria essa estabilidade, é assim que se fideliza o cliente, é assim que se consegue ter a diferença entre fazer uma venda ou ganhar um cliente. E, E muitas vezes, conquistar clientes é muito mais caro
Muitos, do que ter um muitos. cliente fidelizado e ir E perdê-lo. adquirindo o produto ou o serviço de Sim. forma recorrente, É muito melhor manter um cliente do que arranjar um cliente novo. sem dúvida. Isso na área da gestão está claro. Portanto, vamos manter os clientes que já temos, fidelizando-os através de uma experiência com valor. E essa experiência com valor é facilitada pelas pessoas. São as pessoas que vão bloquear isso, ou porque chegar à prateleira e não estar lá o produto, isso vai sempre acontecer. Então, no mundo de hoje, em que nós vivemos com recursos escassos, com dificuldades nas mercadorias, etc., em que tudo gira à volta do mundo o tempo inteiro, isso pode muito mais acontecer. Só que a questão é que se eu olho para o lado e está um colaborador com um sorriso na cara e que me explica quando é que aquele produto chega e se quer fazer uma reserva, ou alguém que está de má cara e que diz não sei. E ficamos assim. Exato. Acho que a escolha é óbvia, não é? Sim, são as pessoas que vão fazer a diferença. Até porque nós estamos a entrar num mundo cada vez mais tecnológico, em que Sim, o contacto pessoal vai, eu acredito que vai ser cada vez mais valorizado. sim, O é diferenciador. relacionamento. Exatamente, É completamente, diferenciador. completamente. Sim, Uma isso vai coisa é eu ajudar. estar a responder e uma inteligência artificial, eu estar a fazer perguntas e uma inteligência artificial está-me a responder, e outra coisa é eu estar em contacto direto com outra pessoa. Sim, principalmente em situações mais delicadas. Sim, sim. Imagina, vamos pensar num cenário muito simples. Estamos a fazer uma compra qualquer e percebemos que estamos ali com uma dúvida e ativamos o chat da página e colocamos uma pergunta. E pelo tipo de respostas que recebemos, percebemos que estamos a ser respondidos por uma máquina, por um daqueles sistemas de resposta automática, não é? É tão Que irritante às identifica, vezes. ora, aí está, que identifica as palavras-chave, mas que não consegue interpretar. Não é? Identifica palavras, identifica padrões, responde de acordo com esses padrões, mas não consegue interpretar. Não consegue interpretar, por exemplo, que nós estamos com pressa. Não consegue interpretar que nós estamos indecisos. Nem responde a maior parte das vezes à nossa dúvida. Ora, aí está. Agora pensa no seguinte, Sandra, quando nós estamos em situações mais sensíveis, fomos assaltados, ficamos sem os cartões do banco, queremos cancelar os cartões. Vamos querer falar com uma máquina ou vamos querer falar com uma pessoa? Uma pessoa, até porque ela consegue nos transmitir calma através da voz, da forma como Ora, aí ela está. vai falar connosco. E Ora, aí está. logo aí, numa situação de grande stress, não é? Nós vamos conseguir também, ela vai nos conseguir acalmar. Agora imagina que estamos sob stress e aquilo que nos está a responder é uma máquina. Que não nos resolve nada. Ora, aí está. Ou então temos que andar sempre a passar e a marcar números e ir para aqui e para ali. Certo. É Esse é o isso. fator diferenciador. Claro que esse tipo de sistemas vão facilitar muitas vezes pequenas dúvidas, pequenos. Onde é que está a informação X? A informação X está ali. Claro que isso vai ajudar em muitos pequenos casos, mas não vai ser isso que vai fidelizar as pessoas. O que vai fidelizar as pessoas são as pessoas. Exatamente, sem dúvida. Porque é o fator diferenciador, porque o resto é do domínio público. Nós nunca tivemos tanta informação sobre tantos assuntos. Portanto, hoje em dia é muito fácil, se uma empresa tem um serviço, outra empresa copiar exatamente o mesmo serviço. Exatamente. Se há um produto, nós conseguimos replicar, copiar exatamente o mesmo produto. Só que depois as pessoas vão acrescentar algo, vão acrescentar o fator adicional. Que é o Claro. quê? Exatamente. Não é? Até porque somos Então, seres sociais, nós precisamos do contacto humano. É inevitável. É inevitável. Pedro, a conversa está ótima. Não sei sempre. porquê, E mas o acho que tempo vou ter que te sempre a convidar passar. novamente. Antes de terminarmos aqui o nosso Sim. episódio, que legado é que tu queres deixar? Olha, o legado que eu tento deixar através do meu trabalho é essencialmente deixar algo melhor do que aquilo que eu encontrei. A qualquer nível. Por exemplo, quando eu trabalho com uma empresa, a ideia é sempre que as pessoas dessa empresa fiquem melhor preparadas, melhor formadas, com mais competências, com mais conhecimento, para que possam fazer um trabalho melhor. Deixar melhor do que aquilo que encontrei, para mim é o mais importante. Na minha empresa, ainda nesta semana, curiosamente, falávamos sobre isso. A minha ideia é ter uma empresa, uma equipa que seja melhor que eu. Quando eu criei a Método em 2018,
eu podia trabalhar enquanto profissional liberal, podia trabalhar a título individual, mas eu queria ter uma empresa que fosse melhor que eu. Portanto, o propósito da método é esse, é criar algo maior do que a pessoa que a criou. E isso só é possível com pessoas que trazem outras competências, outras qualidades, outras visões do mundo e das empresas e que acrescentam valor através disso. De qualquer das maneiras, seja no trabalho que eu faço a título individual, seja através da método, o objetivo é sempre fazer a diferença. Deixar melhor do que aquilo que encontramos. Porque se eu não for lá fazer a diferença, se a minha equipa não for lá fazer a diferença, se nós não mudarmos nada para melhor, para isso não vale a pena termos ido. O meu legado, acredito que é esse, é deixar as coisas melhor, fazer a diferença e construir algo melhor do que aquilo que eu, porventura, seja. Agora que falaste nisso, eu no AMA, sempre que há um programa que eu considero que seja contribuição para mim, levo a minha equipa atrás. Vamos embora, vamos todos. E vamos testar antes de levar para os clientes. Claro. Mas vai a equipa toda. Sim, sim. Ou seja, eu, por exemplo, implementei uma dinâmica na método que hoje em dia já é difícil de bloquear ou de parar mesmo que eu quisesse, que é formação interna contínua. Todos os meses há formação interna. Todos os meses há uma iniciativa para nós desenvolvermos competências, para nós conhecermos pessoas, conhecermos projetos, para nós nos desenvolvermos a nós, porque senão como é que nós vamos desenvolver os outros? Claro, evidentemente. E Exatamente. isto fica com as pessoas, isto não é algo, num ou noutro momento, acho que em 5 anos e meio, acho que eu fui formador interno para aí 1, 2 vezes, e todos os meses há formação. Portanto, a ideia também não é eles aprenderem comigo, é todos nós aprendermos, incluindo eu, obviamente, com outras pessoas de fora. Monitores, colaboradores da minha empresa, quando entram, muitas vezes são convidados, em função da sua formação e da sua experiência, a darem-nos formação também a nós, a acrescentarem valor. E é tão rico, é tão interessante. E assim todos E crescem e a empresa também cresce. todos, Crescem todos, sim, sim. crescem, As crescem os empresas não clientes. crescem se as pessoas não crescerem. Exatamente, exatamente, exatamente. E agora para finalizar, posto isto, o que é a felicidade para ti? Olha, a felicidade para mim é conseguir concretizar a minha definição de sucesso. É uma coisa que eu acho que é muito interessante as pessoas também pensarem nisto, que é que cada um de nós tem que ter a sua definição de sucesso. Porque aquilo que é sucesso ou felicidade para ti pode ser diferente daquilo que é para mim. Não é? Para mim, felicidade pode ser, ou sucesso, como nós quisermos, pode ser poder ir levar a minha filha à escola todos os dias. Para mim, felicidade ou sucesso pode ser, independentemente do número de horas que eu trabalho, sentir que estou a fazer a diferença na vida das pessoas. E a definição de sucesso que eu criei para mim é a possibilidade de eu fazer aquilo que gosto, sem ter que pensar que é apenas um trabalho, porque é algo que eu também faria se não fosse um trabalho, e que tem impacto na vida dos outros, que me permite fazer isso através do contacto com pessoas que eu vou gostando de conhecer, com as quais eu vou aprendendo, poder fazer isso de uma forma autónoma, por isso é que eu decidi trabalhar numa empresa que eu criei, mas não independente. De forma autónoma significa ter possibilidade de criar. Independente significa estar sozinho. E eu não quero trabalhar sozinho, eu quero trabalhar de forma autónoma, ou seja, ter poder de decisão, mas envolver as minhas pessoas nisso. E contribuir para as minhas pessoas e as minhas pessoas contribuírem também. Eu sou extremamente feliz com aquilo que faço. Não digas a ninguém, mas eu faria o mesmo se não me pagassem. Mas, por favor, não digas a ninguém, senão as pessoas deixam de me pagar. Está bem? E eu também preciso Ok, eu sobreviver. não divulgo. Ok, não divulgues isso, por favor. Sou muito feliz porque eu faço aquilo que gosto, faço com pessoas de quem eu gosto muito, que eu fui conhecendo ao longo do tempo, que se tornaram colegas e que depois se tornaram amigos e que depois, enfim, ficamos com vidas entrelaçadas porque são pessoas que têm muito impacto em mim e no meu projeto e que se tornaram parte do projeto. Portanto, olha, sou uma pessoa super realizada, adoro o que faço, adoro novos projetos, novas ideias, adoro partilhar, adoro ensinar aquilo que eu faço. E eu acho que isso é o mais importante, é conseguirmos viver assim e transmitir algo positivo também para que os outros vivam melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Subscrevo inteiramente tudo o que tu disseste. Ok, ótimo. Então já Acho que é muito sabem. importante nós conseguirmos sentir isso no nosso trabalho. Sabes Sim. porquê? Porque as pessoas do outro lado também sentem. Perfeitamente.
Perfeitamente, perfeitamente. Quando nós nos entregamos por inteiro, inclusive os outros ficam mais abertos a eles também se entregar. É, Até porque nós estamos todos interligados, portanto, isso aí percebemos perfeitamente. E é assim que se transforma as equipas. É com essa entrega, é com essa paixão, é com essa verdade, no fundo. exatamente. Sandra, obrigado. Obrigada eu, Pedro. Foi um gosto. Vamos Igualmente. com certeza voltar a falar e vamos nos Sim, cruzar por aí algures. sim, sim, claramente que vamos. E olha, estou a pôr em prática aquele projeto que nós falámos quando nos conhecemos, da questão da maratona. Estou a trabalhar nesse projeto, não é um projeto para curto prazo, mas eu vou correr uma maratona. Vais para o Portanto, próximo ano, será que já te vamos ver aí a correr? sim, entre o final deste ano e início do próximo, já estarei a pôr isso em marcha, digamos assim. Então, olha, uma boa altura para voltarmos a gravar Olha, um outro episódio, essa vai, se não for antes. certo, muito bem, vai ser um gosto. Ok, Sandra, obrigado. E obrigada parabéns eu, pelo teu trabalho também. obrigada. Vocês Obrigado. sabem, deixar de lado o ego, superar-nos a cada dia um pouquinho mais, vamos nos melhorando todos os dias um pouco Sim, e assim também conseguimos melhorar tudo à nossa volta. Até sim. lá, sejam felizes. E façam a diferença. Exato.